no início desse mês, onde nós compartilhamos uma palavra sobre a família. E eu acredito que foi bom porque você voltou, amém, irmãos? Pastor Daniel fez um cartaz, colocou lá, anunciando. Eu falei, rapaz, pessoal, não volta lá não. Daniel é corajoso demais, mas eu quero agradecer, queridos, pelo convite. Para mim é um prazer estar aqui. Eu falei isso para o pastor Daniel. Eu me senti muito bem, muito à vontade no meio dos irmãos. E é um prazer estar aqui com vocês e poder reencontrá-los. Nós estamos, acho que encerrando, pastor, o mês da família. Nós estamos chegando, amanhã é o encerramento, e hoje a gente vai fazer aqui uma prévia do fechamento aí, daquilo que Deus preparou para nós nesses dias, aquilo que Ele quer ministrar aos nossos corações sobre família. Família é algo que nasceu no coração de Deus, Essa frase entre nós cristãos, ela se tornou até um clichê, Mas de fato, nós enxergamos isso na palavra de Deus. A família é algo que Deus estabeleceu. A família tem essa grandeza, esse tratamento especial, porque é algo de Deus para nós. A palavra de Deus diz que o Senhor lá no jardim olhou para o homem e disse: não é bom que o homem esteja só. E a partir de então nós vamos conhecer aí o sentido do que é ser família. Por isso que nós temos a certeza que a família é algo que nasceu no coração de Deus. Eu queria que você abrisse aí, por gentileza, a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 6. Não precisa fazer apresentação não, pastor Daniel? Apresentação, de onde é que vem o pastor, abraço da Igreja Primavera. Eu estou à vontade, irmãos, tá? Você sentiu aí falta disso, no final você me abraça, tá bom? Amém? Combinado? Você sentiu falta dessa parte aí? O pastor traz um abraço lá da igreja, Falei, ele não falou isso, então você me dá um abraço ali no final e tá tudo em casa, tá bom? Sou pastor lá na Igreja Batista Primavera e ali na cidade de Parauapebas. Tenho andado com o pastor Daniel e tenho aprendido muita coisa, e ele, muito corajoso, tem me convidado para compartilhar a palavra aqui com vocês. Vamos lá para o texto de Mateus, no capítulo 6. Esse texto é famoso demais, até o povo que não é crente conhece. A partir do verso 5, é conhecido como a oração do Pai Nosso. Pessoal que joga bola aí, na hora que vai começar o jogo, é uma oração, é uma fé, uma coisa impressionante. Todo mundo fazendo a oração do Pai Nosso. Em várias situações, as pessoas buscam a Deus através dessa oração ensinada pelo Senhor Jesus. Eu vou ler aqui numa linguagem mais atual, me acompanha aí na sua Bíblia, o conteúdo é o mesmo. Diz assim: quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de orar de pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos outros. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Eles já receberam a sua recompensa. Mas você, quando orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai, que não pode ser visto. E o seu pai, que vê o que você faz em segredo, lhe dará a recompensa. Nas suas orações, não fiquem repetindo o que vocês já disseram, como fazem os pagãos. Eles pensam que Deus os ouvirá, porque fazem orações compridas. Não sejam como eles, pois antes de vocês pedirem, o Pai de vocês já sabe o que vocês precisam. Portanto, orem assim: Pai nosso que estás no céu, que todos reconheçam que o teu nome é santo. Venha o teu reino, que
que a tua vontade seja feita aqui na terra, como é feita no céu. Dá-nos hoje o alimento que precisamos. Perdoa as nossas ofensas, como também nós perdoamos as pessoas que nos ofenderam. E não deixes que sejamos tentados, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém, queridos? Amém, irmãos? Você não vai dormir não, eu falo devagarzinho, né? Tem uma voz assim mais monótona, mas eu não vou deixar você dormir não. Dá uma boa noite para o seu irmão, boa noite, irmão. Isso, se tem pentecostal aqui, fala glória a Deus, irmão. Pronto, amém, fica à vontade, irmão, fica à vontade. Muito bem, esse texto, ele é famoso demais, o mundo inteiro, talvez depois do Salmo 23, seja o texto mais conhecido da Bíblia, a oração que o Senhor Jesus ensinou. E esse texto ele está dizendo como deve ser a nossa vida de oração na presença do nosso Pai, na presença de Deus. Como deve ser a nossa constante oração. Jesus aqui, ele não está nos ensinando uma oração. Olha que interessante isso. Às vezes a gente fica tão impressionado com tudo isso que ele fala, às vezes é passado isso para a gente. Jesus não está nos ensinando uma oração. Jesus está nos ensinando aqui como nós devemos orar. Os discípulos perguntaram para ele: Senhor, os discípulos de João, eles oram, o Senhor também podia nos ensinar aí a orar. Então Jesus não estava ensinando aqui, olha, a oração é essa. Não, ele está dizendo como nós devemos orar, como nós vamos ter uma vida de oração. E a gente tem vida de oração para que no final de tudo Deus não faça o que eu quero, amém, queridos? Mas para que eu faça o que Deus quer. A oração é para que a fé alcance o objetivo dela. E hoje as pessoas querem usar a fé para que Deus faça o que ela quer. Olha que interessante. Olha a que ponto nós chegamos. Invertemos totalmente o propósito da nossa fé, da vida de oração, do relacionamento com Deus. A fé é para nós fazermos o que Deus planejou para nós. Amém, queridos? Esse é o propósito de nós aprendermos a orar. Esse é o propósito de nós aplicarmos a nossa fé. E eu estou falando de fé aqui, queridos, porque é sobre a fé que nós vamos fundamentar a nossa vida familiar. É sobre a fé que nós vamos poder experimentar aquela frase dos contos, das histórias infantis, dos contos de fadas. E foram felizes, você sabe, e foram felizes para sempre. Essa frase só é possível se realizar na vida daqueles que têm fé em Deus. Nós podemos experimentar uma vida, um casamento saudável, um relacionamento familiar saudável, feliz, agradável a Deus, mas não baseado apenas em amor. Nós precisamos basear a nossa vida familiar, a nossa vida com Deus, em cima da nossa fé. E é por isso que eu estou falando de fé. É por isso que a gente precisa entender a fé como um fundamento, como a base, para que nós possamos viver todo o plano de Deus para as nossas vidas, para as nossas famílias, para a nossa igreja, aonde nós estivermos.
A fé é para que eu consiga fazer os sacrifícios necessários na minha vida, de modo que a vontade de Deus se cumpra em mim e através de mim. Esse é o propósito da fé. É nessa base que nós vamos estruturar, que nós vamos não só estruturar, mas desenvolver a nossa família. A fé é para que eu possa viver uma vida que às vezes eu não gostaria de estar vivendo, mas pela fé, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na videira, ainda que não haja o gado, o animal, ainda que não haja pasto, ainda que não haja nada, eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Mas isso é só para quem tem fé, queridos. Isso é só para quem tem fé. É a fé que nos dá condição de vivermos essa vida, que apesar das circunstâncias opostas, nós vamos chegar ao fim, nós vamos cumprir o propósito, nós vamos vencer. É para isso que eu preciso de fé. É por isso que a sua família precisa desenvolver a fé em Cristo, a fé em Deus. Porque agora, queridos, nós andamos de fé em fé, de glória em glória. Amém, irmãos? Essa é a vida que Deus nos deu, essa é a vida que Deus planejou para nós. Agora nós somos movidos pela fé. E assim nós vamos conseguir viver e cumprir a vontade eterna de Deus para nós e para as nossas famílias. É só assim. Então a fé não é para que Deus me dê o cônjuge que eu quero. A fé é para que eu consiga entregar no meu casamento a pessoa que Deus me fez para ser. Eu vou repetir. Não apavora não, é isso mesmo. A fé não é para que Deus me dê o cônjuge que eu quero. Amém, irmãos? É assim mesmo. Para que eu preciso de fé? Para que eu preciso de fé? Para que minha família precisa de fé? Para a gente viver as coisas que a gente gosta, para a gente viver na facilidade, você não precisa de fé. A fé é para que eu consiga entregar no meu casamento, no relacionamento com os filhos, no relacionamento dos filhos com os pais, a pessoa que Deus me fez para ser. A fé não é para que o outro seja o que eu quero que ele seja. A fé é para que eu seja para o outro a pessoa que eu preciso ser e posso ser em nome de Jesus. A fé não é para que o outro mude a meu favor. Eu preciso ter fé para que eu me transforme em favor do outro. Amém, queridos? E isso vale para qualquer relacionamento. É para isso que nós precisamos de fé. Então, por isso que quando nós olhamos para essa oração, chamada oração do Pai Nosso, nós conseguimos entender que a vontade de Deus, que já foi estabelecida nos céus, agora precisa ser estabelecida aonde? Fala assim, na minha casa, amém? Na minha casa, na minha família.
o propósito eterno de Deus, a vontade de Deus, que já está estabelecida no céu, agora precisa ser estabelecida dentro da minha casa, na terra, aonde eu estou, na minha igreja, em qualquer lugar. Vamos falar de novo? Essa você sabe: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu, seja feita assim como já é no. Sabe por que tem muita família fracassada? E muitos casamentos não duram, não resistem a nada. Porque a maioria das pessoas, quando elas estão falando para Deus, é para que a vontade dela seja feita aqui na terra, como Deus já faz lá no céu. Então é isso que Jesus está nos ensinando. É isso que Jesus está dizendo: o reino é do Senhor. A vontade é do Senhor. O propósito seu, da sua família, da igreja, o propósito é do Senhor. A vontade é do Senhor. E ela já está estabelecida, ela já existe. Então, meus queridos, agora é assim: faça-se na terra o que o Senhor já estabeleceu no céu. Vamos repetir isso, você fala: na minha casa, faça-se na minha casa o que o Senhor já estabeleceu no céu. Vamos todo mundo junto? Faça-se na minha casa o que o Senhor já estabeleceu no céu. E como que isso vai se aplicar então especificamente para a nossa vida familiar? Vamos mergulhar um pouquinho nisso. Como que nós vamos entender a vontade de Deus para as nossas vidas, para a nossa família, de maneira plena, de maneira clara, transparente, o que Ele já estabeleceu no céu e agora precisa ser na minha vida, dentro da minha casa, na minha família. Deus já revelou a sua vontade lá em Gênesis 1, lá no começo. Esse copo aqui resolve muita coisa na igreja presbiteriana, pastor Daniel. Eu já falei isso, né? Tá bom, mas que fica registrado aí. Meus queridos, se você conhecer, se você entender o que a Bíblia diz de Gênesis 1 a 6, você entende a Bíblia toda. Você entende tudo. Todo o desenvolvimento você vai entender. A história. É claro que você precisa ler tudo para você conhecer e aquilo fazer um sentido maior, mais claro. Mas se você entende o início das coisas, você vai conseguir chegar no final melhor. Deus, lá no início, naquela reunião, no seu conselho ali da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito, eles planejaram tudo e resolveram criar, resolveram gerar vida. A Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito. Então eles foram criando tudo. Eles foram criando um ambiente necessário para colocar na terra alguém que pudesse manifestar, expressar, encarnar, testemunhar, revelar aquilo que são as virtudes invisíveis de Deus. Esse era o plano. Pedro chega a falar disso lá na sua primeira carta. Ele vai dizer: nós somos
em Cristo, fomos feitos nação santa, propriedade exclusiva de Deus, sacerdócio real. Nós somos o povo de Deus. E qual foi a finalidade de Deus criar esse povo, de Deus criar a gente? Para que Ele pudesse manifestar, transmitir, comunicar as suas virtudes de forma visível. Amém, irmãos? Então olha para o seu irmão e fala: irmão, você é uma bênção, porque você manifesta a sabedoria de Deus. Glória a Deus, irmãos. Deus nos criou para que através de nós as suas virtudes fossem reveladas, fossem visíveis. Houve um desejo de Deus, a vontade de Deus em criar um testemunho, em Deus criar um ambiente familiar, para que o seu povo pudesse vivenciar as suas virtudes, a sua grandeza, a sua glória. Esse é o propósito de Deus. O propósito de Deus sempre foi criar uma família. Esse é o plano eterno de Deus. Deus sempre quis um povo com que Ele pudesse conviver, não porque Ele sofria de solidão, mas Ele quis criar, porque Ele é amor. Então Ele cria um povo e deseja que esse povo desfrute da sua presença e se torne a sua semelhança. Deus teve vontade de ter uma família. Então Deus desejou algo extraordinário. Para ter uma família, Ele desejou uma relação. Ele quis se relacionar. E agora a gente pode entender melhor quando Deus diz o seguinte: não é bom que o homem esteja só. Quando a gente lê a Bíblia, queridos, tem hora que algumas coisas vão passando assim despercebido. E como eu disse, esse início das coisas é extremamente importante. A Bíblia é uma narração progressiva das coisas, ela vai crescendo. E Deus diz assim no início: façamos. Isso já revela que Deus já se relacionava com alguém. Façamos. Professor de português ou professora, tem algum? Né? Tem, cadê? Renata? Não? Depois eu conto a história para vocês, que eu fui pregar numa igreja e tinha uma professora de português na minha frente. Mas graças a Deus, só me contaram que ela era professora depois do culto, aí senão não tinha nem condição de pregar. Mas o verbo aqui, queridos, está no plural. Isso aí eu sei, você também sabe. Façamos nós. Deus, Ele já se relacionava com alguém. Então Deus se revela em uma relação. Já existia relacionamento, o Pai, o Filho e o Espírito. E aí quando Deus cria o homem, a sua imagem e semelhança, Ele também vê que não é bom que o homem esteja só. Para alguém revelar a imagem e semelhança de Deus, é preciso estar numa relação. Para alguém revelar a imagem e semelhança de Deus, é preciso estar numa relação. Eu não estou falando de casamento, não estou falando só disso. Mas é preciso ter mais de um. É preciso ter mais de um. Uma pessoa sozinha, ela não consegue revelar a imagem e semelhança de Deus. Um indivíduo não consegue revelar a imagem e semelhança de Deus. É preciso existir uma relação.
Ninguém sozinho revela quem Deus é. Ninguém. A Bíblia diz que nós somos feitos templo do Espírito Santo. Amém, queridos? Glória a Deus. Mas nós não somos templo sozinho. A Bíblia vai dizer que cada um de nós é como que uma pedra viva. Uma pedra viva. E quando nós estamos juntos, quando há comunhão, quando nós nos relacionamos, é que nós formamos um templo, e assim Deus é revelado através de nós. O Senhor Jesus, ele fala isso de uma outra forma. Ele fala assim: as pessoas vão saber que vocês são meus discípulos se vocês amarem uns aos outros. Só é possível revelarmos quem Deus é, e Deus é amor. Só temos como revelar quem Deus é através de uma relação. O indivíduo sozinho, ele pode revelar o poder de Deus. Mas quem Deus é, só é possível através de uma relação. É importante a gente marcar esse ponto, porque que Deus vai falar o seguinte: não é bom que o homem esteja só. Mas agora presta atenção nisso. Não é bom que o homem esteja só. Como assim? Deus não estava lá com Adão? E agora, irmãos, pergunta aí para seminarista: por que Deus falou não é bom que o homem esteja só, se o homem já tinha a companhia de Deus? O que Deus então estava chamando de ser só? O homem tinha falta de uma relação igual. Agora nós vamos fazer um exercício. Você vai repetir comigo. Eu sinto falta de uma relação igual. Nós precisamos uns dos outros, queridos. Nós precisamos muito uns dos outros. É por isso que quando Deus vai fazer a mulher, Ele não cria a mulher do mesmo barro que Ele fez o homem. Por que Ele não voltou lá e fez a mulher? Ele não fez o homem do pó da terra, do barro? Por que Ele não volta lá e faz outra agora? Faz a mulher de lá também. Deus vai criar a mulher a partir do homem, para que essa relação expressasse de maneira plena a mesma natureza um do outro. Nós somos iguais, temos a mesma natureza. Isso é a relação. Não é a consciência, o entendimento de que o outro é um estranho. Não é isso. É a consciência de que o outro é um diferente. Não tem nada a ver com isso. Quando você olha a forma como Deus nos criou, nós só conseguimos enxergar a mesma natureza. Nós somos iguais. E isso gera em nós então o entendimento de sermos iguais, essa consciência de pertencermos uns aos outros. Uns aos outros. A consciência de nós então nos reconhecermos uns nos outros. Não há estranhos, não há o diferente. Então, dessa relação do homem com a mulher, Deus queria gerar uma consciência de unidade,
uma consciência de família. Esse é o propósito de Deus. A ideia de que todos nós somos irmãos. Amém, queridos? É por isso que você chama o outro de irmão. Porque nós fazemos parte da família de Deus. Esse é o propósito de Deus. O entendimento de que somos feitos pessoas e não indivíduos. É isso que tem destruído essa geração. Um egoísmo exagerado que provoca um individualismo. É por isso que toda bênção não é para satisfazer um indivíduo. Toda bênção é para contemplar a relação das pessoas. Então Deus não abençoa para que o indivíduo fique satisfeito com a bênção. Deus nos abençoa para que tenhamos recursos de abençoar a relação. Amém, irmãos? Seu trabalho é uma bênção? Amém? E para que você tem essa bênção? Para que você tenha condição de abençoar a relação. Amém, queridos? Então não existe meu carro, minha casa, ou minha casa, minha vida. Não existe isso. Não existe isso. Porque a bênção que nós recebemos não é para nossa satisfação. Aliás, não recebemos bênçãos individuais. As bênçãos são para abençoar a relação, para que eu cresça como pessoa e não como indivíduo. Deus quer gerar pessoas e não indivíduos. Por isso que Deus quer não é um casamento que satisfaz o indivíduo. Deus quer uma relação que gera uma família. Amém, irmãos? É isso que Deus quer. A Bíblia fala de quando Deus abençoou o primeiro casal. A primeira relação do homem e da mulher, Ele diz para eles: sejam frutíferos, encham a terra de pessoas e não de indivíduos. Encham a terra de gente que tem consciência da importância da relação e não da importância do indivíduo. Por que muitos casamentos não duram? Por que tem muito casamento fracassando? Deixa eu te explicar aqui. O casamento como fim, o casamento na vida de uma pessoa como finalidade, o casamento como projeto de vida, não vai dar certo. Não vai. Sabe por quê? Porque casamento não é fim. Casamento é meio. Amém, irmãos? Não é essa a finalidade. É um meio para que as pessoas formem uma consciência de relação. O casamento é para que eu me liberte da escravidão, da individualidade. O casamento é para que eu aprenda a importância de oferecer a minha vida em favor de uma relação. Amém, irmãos? Não é para qualquer um mesmo, não. Não é. É por isso que não tem dado certo. É por isso que o número dos divórcios só aumentam. É por isso que o número de filhos que crescem sem a presença de um dos pais só aumenta. É por isso que nós vivemos uma sociedade que caminha para o fundo.
Porque o pastor Daniel já disse aqui: famílias fortes, igreja forte, sociedade forte. Amém, irmãos? Nós precisamos aprender isso, irmãos. O casamento é para que eu aprenda a importância de oferecer a minha vida em favor de uma relação. E isso gera em nós o entendimento do que é ser família. Muitos casamentos fracassam porque eles nunca se transformaram em família. O casamento, se ficar só no casamento, ele vira uma relação negociada de dois solteiros. Presta atenção aqui, você que não é casado. Quem quer casar aqui? Levanta a mão. Amém. Olha lá fora tem uma turma lá. Podia entrar para ouvir. Né, irmão? Amém, igreja? Os irmãos estão chamando vocês aqui para dentro. Muitos casamentos, muitas famílias estão dando errado, porque não entenderam, nunca se transformaram de fato em família. Esse casamento que gira em torno só dos interesses de cada um, onde um está querendo se satisfazer através do outro, isso vira uma relação negociada. Eu te amo se você me amar, se você não me amar, eu não te amo. Eu te abençoo se você me abençoar, se você não me abençoar, eu também não te abençoo. O casamento não é para negociarmos nossa felicidade. E agora segura aí, não sai correndo não, me dá uma chance para eu explicar. O casamento não é para te fazer feliz. Casamento é para você aprender a sofrer num ambiente seguro. O casamento é para você sofrer pelo motivo correto, em favor de gerar uma família. Então, não queremos casamento para nos fazer feliz. Amém, irmãos? Sabe por quê, queridos? Quem está pensando em casar para ser feliz, está confessando que é infeliz. Quem está casando para ser feliz, está dizendo que já é o quê? Infeliz. Quem quer casar com um infeliz? Você quer? Eu não quero. Já casei. Queridos, pensa o que vira. Pensa o que vira a combinação de dois infelizes. Vocês estão rindo? Vocês já viram? Já viu? Eu já vi, infelizmente eu já vi infelizes se casando. Não dá certo. São dois infelizes, e a Bíblia fala que é igual um abismo chamando outro abismo. É por isso que tem casamento que só vai para o fundo. O casamento que é da vontade de Deus é um casamento onde eu aprendo a não mais pensar em mim mesmo, mas onde eu tenho uma consciência de família. Em família, queridos, não existe eu mais, amém? Só pode existir nós. Deus abençoa o casamento com a finalidade de formar uma família. É por isso que muito casamento não funciona.
Porque a pessoa casa para quem ser abençoada? Ela mesma. Lá de onde eu venho, lá do interior de Minas, tem um nome para isso, é o golpe do baú. Casa já pensando no que tem lá no baú lá. Casamento, queridos, não é para que eu sacrifique alguém em favor da minha felicidade. Mas o casamento é para que eu aprenda a sacrificar a mim mesmo em favor da relação. Quando o apóstolo Paulo escreve aos Romanos, no início da carta, ele usa uma expressão, ele diz o seguinte: eu quero muito estar com vocês, para que a gente possa compartilhar algum dom, e de alguma forma a gente possa cooperar um com o outro, no exercício de uma fé mútua. Nós estamos chegando no final, irmãos, amém? Hoje nós temos perdido esse sentido, queridos, de exercermos uma fé mútua. Porque fé só é fé quando ela é direcionada para a edificação do outro. A fé só é fé quando ela é para a relação e não apenas para a minha própria satisfação. Aquilo que é para a minha própria edificação é devoção, é outra coisa. Às vezes a pessoa é muito devota, é muito religiosa, e faz isso na expectativa de que Deus a abençoe. Isso não é fé. Isso não é fé. Fé é quando eu tenho uma convicção do propósito de Deus em minha vida, e aí eu coloco essa fé a serviço do outro. Isso é fé. É não usar a fé como uma moeda de troca, para ter atendido os meus desejos e os meus interesses individuais. Então, quando eu coloco a minha fé a serviço do outro, aí sim vai haver edificação. É assim que o propósito de Deus se cumpre em nossas vidas, em nossa família. É no exercício, não é só na contemplação, é no exercício de uma fé mútua. Você sabe aquele texto? Sem fé é o quê? Até uma criança sabe. Como é que você chama? Pedro Henrique. Até o Pedro Henrique já sabe, ó. Sem fé é impossível agradar a Deus, irmãos. É impossível. É no exercício dessa fé mútua que nós temos condições de agradar a Deus. O casamento não é um fim em si mesmo. A bênção de Deus não é para que o casamento seja apenas alguma coisa agradável. A bênção de Deus é para que o casamento cumpra o seu propósito, com um alcance maior, que é gerar uma família. Amém, irmãos? Pastor Daniel, o pessoal teve vaquejada, cavalgada, hoje foi cavalgada, vaquejada não, cavalgada. O pessoal está cansado, acho que eles foram aí na cavalgada. Meus queridos, o propósito de Deus é fazer de nós uma família. O tempo todo é isso. O propósito de Deus é nos motivar, é promover o seu amor em nós e através de nós. Esse é o propósito.
Esse que é o propósito de Deus. Eu quero convidar você a orar. Feche os seus olhos, vamos orar. Ore pela sua família. Eu sei que muita gente aqui está o mês inteiro orando pela família. Mas eu queria te dar uma direção nessa oração. Nós começamos lendo o texto, Jesus nos ensinando como orar. Nos ensinando como orar. E no início da sua oração, Ele mostra para nós que o que precisa prevalecer nas nossas vidas, dentro das nossas casas, é a vontade de Deus. É a vontade de Deus. Fale isso com Deus agora, vamos orar. Ó Deus querido, nós te louvamos, nós te bendizemos. O Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso. E planejou algo extraordinário para nós, Pai. A família. Ó Deus, como é maravilhoso vivermos em família. Como, ó Deus, é especial estar junto da nossa família. Como é agradável, Pai. E o Senhor, ó Deus, quer que isso aumente cada vez mais. Essa comunhão, essa alegria que já existe em nossos corações, dado pelo Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, que as nossas famílias experimentem cada vez mais dias alegres, não pelas circunstâncias, porque elas quase sempre são opostas, mas alegria, porque conhecemos o Senhor, alegria, porque o Senhor é quem provê todas as coisas, alegria dentro das nossas casas, porque temos a nossa fé firmada no Senhor, e se cumpre em nós a tua vontade. Ó Deus, em nome de Jesus, abençoa as nossas famílias, abençoa, Deus, a vida de cada pessoa que está aqui hoje, mas que essa bênção que o Senhor derramar sobre cada um de nós aqui hoje, seja para compartilhar com a nossa família. Que aquilo que o Senhor colocar no nosso coração, nós não queremos mais guardar para nós mesmos. Que a bênção do Senhor sobre nós não faz sentido se for só para mim mesmo. Ó Deus, em nome de Jesus, muda, Senhor, o nosso entendimento. Faz-nos enxergar o outro como um igual, como um irmão, como uma irmã. Em nome de Jesus, Pai, tira toda a diferença dentro das nossas casas, toda falta de comunhão, toda falta de amor, toda falta de respeito, toda humilhação. Em nome de Jesus, Pai, abre o nosso entendimento, muda, Senhor, a história da nossa família, para que as pessoas possam olhar para elas, para os nossos parentes, os nossos irmãos, e ver o teu amor em nós, Pai, e ver em nós um povo que se ama, um povo que de fato sabe o que é ser irmão, sabe o que é ser amigo, um povo que conhece e vive em lealdade, em fidelidade, em compaixão, em misericórdia. Ó Deus, dá-nos essa bênção nessa noite, em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Glória a Deus, glória a Deus. Pastor Daniel.